sendo caçado pelo passado, né? Os demônios do passado ali do pai do Anthony começam a voltar, sendo retratados no próprio filho. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Sejam bem-vindos a mais uma Red Hot Chili Mondays, e a gente ainda não pode voltar com toda a irreverência do canal, mas essa semana que passou eu acho que a gente precisa seguir em frente, como eu sempre falei, né? A gente faz o que a gente pode com o que a gente tem, também a máxima da psicologia, e eu acho que essa semana que passou ela me trouxe assim algumas coisas que me deixam com uma grande ressalva mais feliz, né? Porque eu acho que, apesar do descaso aí das grandes emissoras de televisão, né, dos nossos governantes, eu acho que uma coisa que aconteceu nessa semana que passou foi uma grande explosão de solidariedade. Eu vejo que o pessoal do Sul, das regiões vizinhas e até de outros estados se mobilizaram muito para ajudar as pessoas aqui quando as grandes autoridades, né, não se importam ou fingem que não acontece, né? Eu acho que agora essa tragédia está grande demais para a gente fingir que não aconteceu, né, e que não é tão extrema quanto realmente é, mas o que mais me impressionou, e para deixar um tom positivo nesse vídeo, é realmente ver assim o quanto as pessoas se mobilizaram para ajudar as outras, para proteger as outras, né? Então teve pessoas aí tentando se aproveitar da vulnerabilidade dessa situação e tentando aí saquear lugares de doação, e teve muitas pessoas que se prontificaram a defender, né? Eu, minha namorada, meus pais, todos nós contribuímos com o que a gente pôde, a gente fez o que a gente pode fazer, né? Aqui no prédio estamos em racionamento de água, então por isso essa juba, né? Então é também isso, né? E claro, né? Pequena leveza num momento extremamente horrível, né? O que importa um corte de cabelo quando tudo isso está acontecendo? Mas eu realmente, assim, aquece o coração a gente poder ver a grande comovidade das pessoas, assim, né? A gente conseguir ver que muitas pessoas realmente fizeram mais do que deveriam e se prontificaram a ajudar muita gente. 2024 continua essa leva, né, de maldade que se espalha não só pelo Brasil, mas pelo mundo, assim, né? Essa inversão de valores, essa raiva acumulada nas pessoas, né? Uma falta de paciência, uma falta de caridade, né? Uma falta de empatia, assim. E aí, ao mesmo tempo, a gente vê que uma situação dessa une as pessoas, e isso aí nos traz uma ponta de esperança, pelo menos, né? E aí, voltando ao... Então, só para dar esse update, assim, né, do que aconteceu, né? Essa semana foi uma semana bem estranha, obviamente, né? As águas começaram a baixar, né? Mas no momento da gravação desse vídeo tá chovendo de novo, então tem muita água que não tá recebendo o escoamento necessário, e eu não sou a pessoa mais qualificada para falar sobre esse assunto, mas ainda estamos numa situação de risco, porque se chover muito mais, não vai ter como dar vazão para a água, né? Então, já começaram a conseguir fazer muitos resgates, né, de pessoas, crianças, bichinhos. Então, tem muita coisa boa que está acontecendo em meio a essa tragédia, né? E a gente espera que mais pessoas consigam se salvar, consigam ser ajudadas, né? E eu acho que eu faço a minha pequena parte, assim, que é, como eu sempre digo, né? Ajudei do jeito que eu pude, mantenho o canal, pelo menos, né, em funcionamento, para a gente poder ter essa conversa e até dar um update do que está acontecendo aqui no Sul. E eu acho que, graças a Deus, também o algoritmo hoje nos deu... O algoritmo não, né? O randomizador nos presenteou aí com uma música mais sóbria, né? E claro, se fosse uma música mais contraída, eu ia botar para randomizar outra, né? Mas ele escolheu The Hunter, que é do The Getaway, um disco que eu gosto bastante. E tem aí uma mensagem interessante, assim, que ela também não tem muita, né, conotação sexual nem nada, porque não é o momento ainda da gente voltar a dar risada, mas eu espero que brevemente a gente possa voltar à nossa descontração e rir das coisas como a gente sempre faz no canal, né? Vai levar um tempinho ainda, mas vamos lá traduzir a música de hoje então, The Hunter. Espero que vocês todos estejam bem, né? Quem é aqui do Sul, quem também não é, porque além da tragédia que aconteceu aqui, o Brasil também não está passando por um momento muito fácil, então espero que todos estejam bem. Vamos lá traduzir a música de hoje. The Hunter é uma música que o Anthony fala sobre o pai, né? O caçador. E aí a gente já vai ver aqui na letra aqui, né? Quem será que é o caçador? Pode ser o pai, pode ser o Anthony, podem ser os dois. E aí ele diz: Woke up this morning like I always do, still like to think that I'm new. Time just gets its way, strawberries left to decay. Então aqui a gente tem, né, clássicas rimas, não deixam de ser poéticas, mas, né, do com new, way com decay, né? Então a gente tem aquela clássica forma de rimar, nada de errado com isso, né? Então ele acordou essa manhã como ele sempre acorda, como ele sempre faz, e mesmo assim, still like to think that I'm new. Eu gostaria de pensar que eu sou novo, né? Então, os efeitos do tempo, né? Time just gets its way. Então o tempo consegue, né, o que quer, né? Gets its way
consegue aquilo que deseja, né? Gets its way também pode ser faz as coisas do seu jeito, da sua maneira, ou seja, né? O senhor de todos é o tempo, porque ele nunca vai ser derrotado, né? Então o tempo vem para todos nós, né? Strawberries left to decay, né? Então são os morangos que foram deixados para apodrecer, né? O decay é se desfazer, apodrecer, né? Então strawberries tem uma gíria aqui, pode ser uma ideia, porque claro, né? Documentadamente, essa música fala sobre o pai do Anthony, né? Ele abusava de substâncias, o Anthony abusava de substâncias, então a gente sabe disso. E o Strawberries, ele tem a ver com... Era uma gíria para as pessoas que usavam heroína, né? Porque ficavam uns caminhozinhos no braço das pessoas e isso aí indicava... tinha uma analogia que pareciam campos de morango. Então, talvez pelas cores também, né? Então, o strawberry era uma gíria para dizer e retratar pessoas que usavam muita heroína, né? Não sei se o Anthony mexeu com isso ou se o pai dele mexia, né? Mas, já que os dois abusavam de substâncias, pode ser uma conexão, né? Mas aí, os morangos, né? Que quando são maduros são muito belos, acabam apodrecendo, né? Can't find my pants or my bank account, don't you slip away, voices started betray, né? Então, eu não consigo encontrar as minhas calças ou a minha conta no banco, você não vai embora, né? Don't you slip away, né? Então, a ideia de não vai embora, não sai por aí, não se desprende, né? Deixar ir, né? Não vai embora. É a ideia de não se deixe ir também pode ser. E aí ele diz... voices that start to betray, então as vozes que começam a me trair, né? Então, a pessoa talvez aí alucinando, né? Então não sabe se está acordado realmente ou não, né? Pode ser isso também. Even though you raised me, I will never be your father. King of each and every sunset marquee. Even though you're crazy, you'll never be a bother. You're my old man in the sea, né? Então a gente tem aqui algumas coisas interessantes, né? Algumas gírias. Então, como eu falei, né? Graças a Deus não tem nada muito duplo sentido, aquele clássico que a gente conhece, mas tem algumas coisas interessantes que a gente pode falar aqui, que ele está dizendo assim, né? Mesmo que você tenha me criado, eu nunca vou ser o seu pai, né? Então aqui o Anthony já documentadamente falou que a relação dele com o pai é justamente essa, de que tinha momentos que ele achava que criava do pai, principalmente quando ele começou a ficar mais velho, né? E aí inverteu os papéis, né? King of each and every sunset marquee, né? Então ele era o rei de cada um dos Sunset Marquees, que era um hotel muito famoso ali na Sunset Strip, né? Lá onde ficavam o Whiskey a Go-Go, o Rainbow e aqueles bares muito famosos lá dos roqueiros nos anos 80. E o Sunset Marquee era uma rede de hotéis que acomodava os roqueiros. Então existia meio que uma regra não escrita que os roqueiros iam para esse hotel e eles se destruíam, porque eles iam para o hotel para usar substâncias e fazer todas as suas maluquices egocêntricas de roqueiros, mas ao mesmo tempo eles tinham um código de honra, ou um código de ética em que eles não destruíam o hotel. Então tinha um acordo, né, de cavalheiros, um acordo não escrito em que eles eram acolhidos nesse hotel e podiam fazer o que quisessem, ao mesmo tempo que eles respeitavam a propriedade, assim, né, o lugar. Assim. Então era um lugar de acolhimento, né, às maluquices dos roqueiros da época. Né? Então, nesse caso, o pai dele era o rei, ou até mesmo o Anthony, né? Ou talvez os dois, né? Compulsão à repetição, os dois ali repetindo essa, né? Entre aspas, tradição familiar. E aí ele diz que ele era o rei de cada um dos Sunset Marquees, porque então era uma pessoa que provavelmente frequentava muito e era muito conhecida nessa localidade, né? Even though you're crazy, you'll never be a bother, you're my old man in the sea, né? Então, mesmo que você seja louco, você nunca vai ser uma incomodação, você é o meu homem velho no mar, né? Então, o Homem Velho no Mar é um livro, né? Onde um homem ali muito velho vai para o oceano e fica muito tempo para tentar caçar um peixe, né, mítico, né? Quase. Não vou dizer eu não li o livro, né? Mas eu sei a sinopse, assim. Então, me remete a Moby Dick, né? Aquele velho capitão que está lá no mar tentando pegar o peixe de fábula, né? Aquele peixe sagrado, aquele animal inatingível, né? Então, a ideia é de Old Man in the Sea, a ideia de que mesmo que ele esteja velho, né, ele já tem a sua idade avançada, ele ainda tem muita experiência e ele ainda é capaz de, né, capturar o peixe, né, conseguir talvez fazer a sua parte profissional, né? Então pode ser isso também. Então essa ideia também do mentor, né? Então o Anthony aprendeu muito com o pai, né? Aprendeu coisas boas, aprendeu coisas ruins, aprendeu. E aí no verso 2 ele diz: I still like to laugh when I make a joke. I still like to think that there's hope. Time just has its say. Strawberries left to decay. Né? Então, eu ainda gosto de sorrir quando eu faço uma piada.
né, dar risada. I still like to think that there's hope. Eu ainda gosto de pensar que existe esperança. Então, perfeito para o momento que a gente está vivendo, né? Time just has its say, strawberries left to decay, né? Então, o tempo tem a sua palavra, né? Então, acho que aqui ele fala o quê? O tempo consegue as coisas da sua maneira, né? E aqui ele muda para o tempo tem a sua palavra, né? Ou seja, o tempo dita, ele diz o que ele quer, né? Strawberries left to decay, aí ele repete, né? Os morangos que são deixados para apodrecer. Struck by the sights of an empty hall, don't you fade away, voices that start to betray, né? Então ele foi acertado pela vista, né? O sights é o enxergar, né? A visão de um corredor vazio, né? Então é talvez a ideia de que aqui ele pode estar falando do pai do Anthony, que era um ator, né? Que vivia nessa indústria artística, né? Então talvez o pai dele já começou a sentir os efeitos de perder a fama, né? Então o hall, né? O hall pode ser não só um corredor, mas o hall também pode ser a ideia de... Acho que tinha até em São Paulo, né? Tinha o Credit Card Hall, né? Então tem casas de show, né? Casa de espetáculo, um teatro, né? Então o hall não precisa ser necessariamente o corredor, né? E aí ele foi aí, né? O struck também nos ajuda a entender isso porque ele foi acertado pela visão de um lugar vazio, né? Então mais coincidente com o momento atual também não, impossível, né? Então ele foi acertado por essa visão, algo que abalou ele, e ele diz don't you fade away, né? Não desapareça. Voices that start to betray. Então, as vozes que começam a te trair, né? E aí ele repete o refrão. E aí na ponte do som ele diz the hunter gets hunted, we all get confronted, don't just slip away, voices that start to betray, né? Então, o caçador acaba sendo caçado. Interessante, talvez até sendo caçado pelo passado, né? Os demônios do passado ali do pai do Anthony começam a voltar, sendo retratados no próprio filho. We all get confronted, don't just slip away, né? Todos nós somos confrontados, né? Então aqui pode ser isso também, né? Exatamente isso, né? A volta do passado nos olhos do filho. Don't just slip away, voices that start to betray. Então, né? Não se desfaz, né? Não desaparece. Slip away pode ser isso também. Não desaparece as vozes que começam a trair. Aí ele repete o refrão e não tem mais nada de novo para traduzir nessa música, né? Então, videozinho curtinho, né? Fico feliz, levemente mais animado, né, com essa situação, sabendo que tem muitas pessoas ajudando as outras, né? Então, uma musiquinha mais sóbria, mais calma também, porque não é o momento da gente dar risada. Então, acho que espero então fiquem todos bem. E se tem algum entendimento melhor desse som ou quer pedir um som para o próximo episódio, deixe embaixo nos comentários. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry for My English e quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.